Hoje é segunda-feira, dia 7/8/2023. Que alegria poder iniciar mais uma semana com as bênçãos e as graças de Deus sobre a nossa vida e a proteção de nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, nós iremos refletir, esforçando-se para ser melhor e ser perdoado pelas faltas cometidas. O catolicismo é uma religião exigente. Os seus princípios enraizados na compreensão da Igreja sobre a Palavra de Deus requer que os católicos se esforcem constantemente para ser o melhor que puderem. Embora nenhum ser humano seja perfeito, ajuda a ter uma bússola moral rigorosa e isso implica desenvolver o estado mental correto. Essa é a razão pela qual as orações são essenciais à vida de um católico. Quando se trata de orações, algumas pessoas têm uma imagem mental de alguém ajoelhado ao lado da cama ou em um altar com as mãos unidas, mas raramente a norma é essa. Na realidade, as orações costumam acontecer no ato particular, pessoal, que envolve simplesmente ter uma conversa com Deus, manifestar alguns pensamentos em comunhão com Ele, ou recitar um rosário e refletir sobre os mistérios. Pode ser o Pai Nosso no fim do dia, antes de ir para a cama, ou um verso dedicado ao Todo-Poderoso, a caminho do trabalho. Por meio da oração, os católicos continuam retornando aos ensinamentos de Cristo e da Igreja. E isso lhes dá força para lidar com os outros e com as tensões da vida diária em geral. A oração é muito semelhante a uma meditação. É uma maneira pacífica, calmante, de conter as bênçãos e render agradecimentos. Também pode ajudar as pessoas a atravessar um processo de tomar uma decisão e restabelecer as suas orientações morais. No âmago de cada oração, encontra-se o ato de celebrar a Eucaristia. A Eucaristia aproxima os católicos do divino e os distancia de si mesmos, porque é um ato público. Tentar ser um bom católico pode ser humilhante, mas a misericórdia de Deus é penetrante, especialmente na missa. Partilhar o corpo de Cristo é algo que cura e inspira. Ajuda a guiar os católicos para o caminho certo, inspirados para tratar da sua vida diária de maneira saudável. E, é claro, como parte de uma comunidade. O catolicismo ensina que não importa com que frequência os seres humanos falham, Deus a tudo perdoa. Esse presente para a vida diária. Ele significa que, quando as pessoas estão distraídas, com problemas, ou atrapalhadas, ou quando deixam de viver segundo os princípios mais elevados, elas ainda podem se endireitar e seguir em frente. E tem mais. Com a bondosa misericórdia de Deus, os seres humanos podem sentir-se encorajados a experimentar um comportamento melhor. Esse perdão dá coragem, força e apoio de uma maneira que nada mais consegue dar. Ele ajuda a tornar os católicos melhores cidadãos do mundo, assim como melhores cidadãos em Cristo. Hoje nós estamos refletindo algo que se faz constante em nossa vida, que é nos esforçarmos para ser melhores. E sendo melhores, eu sempre procuro trilhar o caminho da verdade e o caminho do bem. E é claro, sempre reconhecendo os meus erros e pedindo perdão a Deus para que tenha misericórdia de nós, que somos humanos e falhamos o tempo todo. Somos frágeis, fáceis de ser tirados de cabeça muitas vezes, fáceis de se exaltar muitas vezes, mas Deus compreende esse nosso lado humano e nos ajuda através do nosso lado espiritual. Por isso que é importante, quando eu digo ser católico, eu realmente ser um católico de verdade, ser um católico praticante, aquele que conhece as leis de Deus, que conhece os mandamentos, que conhece a história de Jesus,
que conhece a história da nossa Igreja Católica. O intuito desse nosso podcast, a Catequese Diária, a catequese no seu dia, era ajudar você ainda mais nessa caminhada, te ajudando a compreender passos importantes na sua vida de cristão. E este livro tem nos ajudado e muito, pois estamos aprendendo sobre o catolicismo. Estamos falando sobre temas que são importantes e devem ser cada vez mais lembrados na nossa caminhada. O perdão de Deus é essencial para uma vida saudável, tanto espiritual quanto também a nossa vida diária, ao longo dos nossos desafios, dos nossos trabalhos, dos nossos compromissos. Porque quando você está bem espiritualmente, o seu corpo está bem, a sua mente está centrada, você consegue se desenvolver melhor e fazer com amor aquilo que foi designado a você. Então, devemos cuidar das duas partes, da parte física e também da nossa parte espiritual. Mas, infelizmente, muitos irmãos e irmãs preocupam-se muito com a parte física e esquecem de se alimentar da parte espiritual. E a Eucaristia é esse alimento que nos dá força, que nos dá coragem de enfrentar tantas coisas que acontecem ao nosso redor. A oração é a forma mais bonita de conversar com Deus, de conversar com Nossa Senhora, de conversar com os santos e santas, a qual nós temos um carinho e uma devoção por eles também, que pedimos para interceder junto à Nossa Senhora, junto a Deus, a nossa vida. E é um caminho muito bonito para esse diálogo. É aquele caminho em que você se coloca diante de Jesus, diante de Maria, e ali você fala, você conversa, você pede, você agradece. Não só por você, mas também por tantas outras pessoas que você nutre um carinho, e também aquelas pessoas que às vezes a gente nem conhece, mas sempre coloca nas orações quando a gente pede por todos. Então a oração, ela se faz essencial na nossa vida. É importante manter essa vida de oração ao deitar, ao levantar, ao sair para o seu trabalho, durante o seu dia a dia. É importante que você leia a Bíblia. Ler a Bíblia é uma forma de estar também em oração. A liturgia diária, meditar um salmo todos os dias. É muito importante manter esse nosso lado espiritual forte e sempre confessar. A confissão, o sacramento da confissão é essencial para a nossa vida, porque faz com que realmente você de coração se arrependa daquilo que fez, procure não fazer novamente e esteja mais próximo de Deus. Porque o que nos afasta de Deus? É o pecado. E o pecado está onde? Nas nossas atitudes. Está ali nas nossas ações, que vai contra aquilo que Deus deixou para nós. Então, nos colocar nesse momento de reflexão e avaliar sempre a nossa vida é muito importante. Porque nós falamos em podcasts anteriores sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório. E nós, como católicos, sabemos que nós vamos passar por isso. Essa é a certeza que nós temos dentro da nossa caminhada. Então, é importante trilhar um bom caminho para que possamos ter a misericórdia de Deus em nossa vida e assim poder estar contemplando com Ele a glória eterna, a felicidade, o amor, tudo aquilo de bom que nós sempre ouvimos nas palavras da Bíblia que Deus deixou para nossos ensinamentos. Então vamos nos procurar ser cada vez mais verdadeiros mesmo conosco. Se digo ser católico, que eu seja de verdade, que eu viva de verdade aquilo, a minha fé, e que eu não seja apenas da boca para fora, porque o que vai me salvar é a minha fé, é as minhas ações, é o meu caminho de cristão que eu estou trilhando. Então vamos pensar e refletir isso. Ninguém sabe nem a hora e nem o dia em que o Pai vai nos chamar, mas que eu esteja já preparado para que quando esse dia chegar, eu possa então gozar da vida eterna ao lado de Deus, de Nossa Senhora, todos os anjos e santas e santos.
Que você tenha uma semana rica de bênçãos, alegrias. Te desejo muita paz e muita saúde e que você possa cada vez mais se sentir fortalecido com as suas orações, com a Santa Eucaristia, com Jesus e Nossa Senhora em sua vida. Paz e bem a todos. E lembrando mais uma vez que o nosso podcast agora é toda segunda-feira, então eu conto com a sua ajuda, deixando uma curtida, deixando um comentário e também compartilha. Compartilhar ajuda muito na evangelização. Grande abraço.